Vamos lá, dando boa noite a todos, obrigado a todos os presentes. Mais uma vez, a Dante está tendo o privilégio de receber o Daniel Soranhos, médico epidemiologista da Fiocruz, para esse papo, que a ideia é que seja um papo leve, que a gente possa trocar ideias e aproveitar todo o conhecimento dele, tanto relacionado a coronavírus, mas também, sobretudo, dos bastidores das decisões da gestão pública, né? Da condução do Brasil relacionado ao coronavírus. Então, antes da gente começar e abrir para as perguntas, eu só de novo fazer a apresentação do Daniel. Daniel, pegando aqui a minha cola, Daniel Soranhos é médico, sanitarista, especialista em medicina da família e comunidade, com mestrado e doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele foi secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e participou da criação do programa Saúde Presente. Também foi responsável pela organização do sistema de saúde da cidade durante as Olimpíadas de 2016. Eu sou Naila Oliveira, para quem não me conhece, sócia da Dante, e as sócias também, Lúcia Martins e Carla Azevedo, vão nos ajudar nessa conversa. E só para funcionar melhor, para a gente ouvir bem o Daniel, peço para que todos deixem o microfone no mudo, que aí quando fizer a pergunta, habilita o microfone para a gente poder ouvi-lo bem e a gente não ter nenhum problema de ruído externo. E aí vou passar para a Lúcia para fazer a primeira pergunta. Daniel, obrigada mais uma vez por ter aceitado estar aqui com a gente. Então, Daniel, para fazer uma pergunta para começar, né, a nossa conversa, a gente está aí há quase um mês de isolamento. Peraí que eu acho que o Daniel caiu. Só um minutinho que ele está voltando. Voltou. Pode fazer, Lúcia. Eu ia começar aí a perguntar, a gente está aí chegando quase a um mês de isolamento, então eu queria saber se nesse ponto aí do ritmo da epidemia já dá para ter uma ideia se a gente já está chegando no pico aqui no Brasil e em que momento a gente já pode começar a ver essa epidemia cair, se está distante, se isso é possível da gente já ver, se vocês que, enfim, especialistas já começam a ver esse momento chegar. E, ao mesmo tempo, também juntando isso, saber se esse movimento, essa grande discussão, cada país está adotando um momento aí para voltar. A Europa já está começando a voltar progressivamente. São Paulo está falando que volta 10 de maio. Maio, na tua opinião, é muito cedo? Ou você acha que já vale em maio começar uma volta progressiva? Lúcia, epidemiologia é tipo... a gente sempre falou de história natural da doença, de coisa. É igual da previsão astrológica, assim, sabe? De horóscopo, sabe? O que os números mostram, assim, quando a gente se compara? A gente pode se colocar nas curvas no mapa. A gente conversou da outra vez aqui, lembra que a gente se colocou na curva como se a gente fosse a China. Porque eu acho, nos meus desenhos e nos meus cálculos, que a gente está muito mais próximo da China do que a gente está dos países da Itália e outros países. Primeiro pela condição continental que a gente tem e depois por questões sociais. E a China tem aglomerados subnormais, tipo favela, igual a gente. Então, eu acho que a gente tem uma condição muito parecida. Como é que eles calcularam lá? Assim, os primeiros casos aconteceram em dezembro. Lembra? A gente conversou até isso na reunião passada. Começaram lá em dezembro, em Wuhan, acreditavam, ou eles fingiam que acreditavam, que não passava de humano para humano. Em janeiro, lá pelo dia 10 de janeiro, eles notificaram 100 casos para a OMS, reconheceram o problema. Janeiro foi o mês que cresceu, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, nesse mês de abril aqui. É o mês que a gente está crescendo o número de casos, a gente notificou, identificou o problema de maneira bem clara. Tivemos algum caso em março, finalzinho de março, mas agora que a gente identificou o problema de maneira clara. A China, em fevereiro, ela teve uma explosão de casos, e aí a gente viu aquela construção de hospital rápido, aquela coisa toda, que é mais ou menos o que vai acontecer com a gente no mês que vem. E em março, lá pelo dia 20 de março, no dia 20 certinho, ela chegou no topo da curva e caiu de repente. Despencou, não tinha mais casos. O que sobrou eram pacientes graves no hospital que foram morrendo aos poucos. Com a gente vai acontecer uma curva muito parecida. A gente está crescendo agora, como se a gente estivesse em janeiro.
Em maio, a gente vai ter um número de casos. Isso eu estou falando Rio e São Paulo, tá? Falando das capitais. Talvez Manaus, Campo Grande e interior de São Paulo, pode atrasar isso uns 10, 15 dias, tá? Essa curva epidêmica. E aí a gente vai ter um pico em julho, nós vamos chegar no pico em junho. Em junho a gente vai despencar. Nos meus cálculos, é lá pelo dia 10, 15 de junho. Mas há quem fale que isso acontece no mês de junho e há quem fale que isso vai até julho. Eu não acho plausível isso, tá? Porque todas as epidemias de gripe, elas ocorreram muito rápidas. Teve um pico rápido e caiu muito rápido. Então não fica se arrastando aí por muitos meses. A gente falou disso também. É claro que a gente vai ter casos ainda no inverno, em julho, agosto, setembro, mas vão ser bem menores do que nesses 2 meses. Essa é a história natural da doença se a gente caminhar igualzinho caminhou a China. O que pode acontecer? Pode ser que a gente caminhe igual a Itália, que nesse mês ainda, em abril, a gente vai ter 1.000, 1.500 mortos por dia e depois a gente vai chegar no mês que vem, crescer muito mais rápido ainda e cair rápido no mês de maio. Eu acho que é pouco provável que a gente faça esse modelo, até porque está todo mundo se cuidando mais, protegendo mais, e tem um monte de situações envolvidas. Então, eu acho que a gente chega em junho. Agora, essa coisa do isolamento social, isso virou uma coisa louca. Assim. Eu não sei se vocês assistiram a Ilustríssima Folha, Rita Barradas falando. Você chegou a assistir? Não. Nas outras epidemias, a gente não teve essa coisa. Oi? Alô? Estou demorando muito nas respostas? Eu vou tentar responder mais curto, tá? Mas nas outras epidemias, a gente não teve isso que a gente está tendo hoje, desse isolamento social em massa e tudo. Sempre o isolamento social ele foi feito muito planejado, entendeu? Eu era subsecretário de vigilância aqui, a gente fechava uma escola, fechava outra, fechava um clube, aí a gente continha um pouco mais num bairro, mas não fazia isso de maneira geral. São Paulo e Rio fizeram isso de maneira muito forte, muito intensa. E não dá muito certo, porque a gente não vai conseguir sustentar isso muito tempo. É insustentável você manter toda a sociedade isolada por 3 meses. Então, é óbvio que o isolamento social vai ter que ir afrouxando em algumas áreas. É óbvio que a gente vai ter que se planejar para fazer o que tem que ser feito, se protegendo, usando máscara, se testando, mapeando onde está o vírus, mas tem setores da sociedade que não vão poder parar e tem pessoas que não vão poder parar de trabalhar porque elas deixam de produzir seu próprio sustento e podem ter vários outros problemas com isso. Então tem que fazer isso de maneira bem desenhada, assim, e aos poucos. O jeito melhor de fazer isso é ter teste. Se tiver bastante teste, for testando todo mundo, já vai liberar quem já teve, já vai conseguir mapear onde a circulação do vírus está mais intensa ou não. Alguns municípios já estão fazendo isso bem. Então, se eu pegar Mesquita, por exemplo, está bem mapeado aí os casos sintomáticos respiratórios. Eles vão perceber que eles chegaram no pico muito rápido e vão poder sair liberando aí alguns setores mais rápido. Então, essa coisa da liberação, eu acho que ela vai acabar acontecendo, não por conta da epidemiologia ou por conta do desenho científico disso. Vai acabar acontecendo por conta de necessidade mesmo da sociedade, igual está acontecendo em outros países aí. Então, eu acho que respondendo a pergunta, não estamos no pico agora, estamos longe de chegar no pico. A gente começou o problema aqui. Parece que a gente começou antes, porque a gente está olhando a Europa, está vendo o que está acontecendo lá, vendo os tempos dele. Só que eles têm um tempo 30 dias antes da gente, ou mais, tá? Ou 45 antes da gente.
A gente é uma foto tardia do que vai acontecer com eles. Toda a epidemia de gripe foi assim, tá? Foi assim na gripe espanhola, foi assim no H1N1, foi assim na SARS. Todas as epidemias de gripe, a gente sempre começa 1 mês, 2 meses depois deles. Então, primeiro Ásia, depois Europa, ou então Europa, depois Ásia e Hemisfério Norte, Estados Unidos, Canadá, e depois vem para o Hemisfério Sul, Brasil, América Latina e África. E a Austrália sempre fica aí acompanhando aí a gente ou a África. Então, não tem muito mistério aí nesse desenho. O problema é que a gente está vendo os analistas, alguns comentaristas, e falam: a Europa já está abrindo, a Europa fechou, a Europa está abrindo, a Europa fechou. Nós não estamos lá. Assim. A Itália vai começar a liberar. É claro que a Itália daqui a pouco vai começar a liberar, e bem daqui a pouco. Talvez a Itália possa liberar radicalmente já nas próximas semanas. Mas a gente não está nesse ponto da curva, entendeu? A gente vai começar depois de todo mundo. Então, nessa linha, depois do bicho estar pegando, explodindo nos Estados Unidos, que a gente vai começar a entender o que está acontecendo aqui. Não aconteceu nada aqui até agora. Morreu muito pouca gente, entendeu? A partir do que a gente tem a expectativa de acontecer. E isso é uma encrenca para a nossa economia também, né? Não sei o que vocês estão pensando aí, mas é ruim começar depois, mas também é super encrencado, porque enquanto vai estar todo mundo recuperando, a gente vai estar recuperando, vai estar no auge da confusão. Bom ponto. E até o mesmo vai acontecer com o Brasil, tá? Quando o Rio e São Paulo estiverem se recuperando, o restante do país vai estar no auge da confusão. Até aproveitando, né, obviamente hoje a gente está um dia depois da mudança, né, do comando no Ministério da Saúde. Queria, né, um pouco também do bastidor, saber de você qual o impacto dessa mudança para a condução, né, das medidas importantes que a gente tem pela frente para o manejo do combate ao coronavírus. Quem que está falando? Eu não consigo ver aqui. Fui eu, Naila. Oi, Naila. Naila, essa questão da troca do ministério é uma questão que todo mundo já estava na expectativa de acontecer o quanto antes. O ministro Mandetta conduziu o processo de maneira excelente, mas ele perdeu a governabilidade já tem um tempo. E sem governabilidade o ministério fica parado. Então, é uma esperança que a gente possa voltar aí a trabalhar a todo vapor aí no ministério com maior governabilidade. A gente espera que o presidente apoie o Nelson, que é o novo ministro. Ele é carioca, é amigo pessoal aí da família do presidente. Então, a gente espera que ele tenha, de fato, apoio aí do presidente para tomar as atitudes que precisam tomar. Então, que atitudes que a gente espera do ministério? Comprar teste. Precisa alguém com pulso, com caneta, com coragem para chegar lá e falar: olha, isso é um insumo estratégico, eu preciso comprar isso em escala, ou colocar as minhas fábricas para produzir isso em escala, vou pagar, e assinar e se comprometer. Com o ministro Mandetta, isso estava difícil de acontecer, porque, óbvio que nenhum secretário nacional ia assinar nada desse tamanho, não sabendo se ia estar no cargo amanhã ou não. Então, as coisas foram se arrastando. Essa discussão que aconteceu com os estados e coisa também foi uma loucura, porque o Ministério nunca falou, não tem nenhuma linha do Ministério que diz isolem todo mundo agora. Nunca o Ministério disse isso, nem a OMS. Mas foram lá os governadores e falaram, pegaram um trecho de uma frase e falou: isolem todo mundo agora. Só que, do outro lado, tinha um presidente que falava: vamos liberar todo mundo agora. E o Bolsonaro não dava sinal que ia liberar para questões estratégicas e econômicas, não. Liberar para padaria, para reunião. Então, ficou uma polarização para a gente que é técnico no meio,
é muito difícil de você entender o que estava acontecendo, assim, porque não, a gente sabe que não pode ir nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente precisa de teste para saber o que está acontecendo, para não ficar isolando as pessoas às cegas. E aí a situação que a gente estava vivendo era insustentável. Então, aqui nos bastidores, para a Fiocruz, para todo mundo, a melhor coisa que aconteceu foi a decisão. O presidente tomou a decisão, trocou o ministro, e agora vamos trabalhar, entendeu? Eu vou abrir para... Agora, tem Naila, você até tinha feito uma pergunta para mim sobre isso. É claro que o ministro novo vai trocar boa parte da equipe. Então, a gente vai ter ainda uma semana, 2, dependendo da velocidade dele de formar a equipe, de instabilidade, né? Ou de processos parados. Porque até agora no DO só saiu a saída do ministro. Quando troca o ministro, se troca no mínimo aí, eu acho que talvez eu nem lembro de ministro que trocou pouco de um para outro, tá? Eu lembro no próprio governo Dilma, quando do governo Lula para o Dilma, sabe, quando saiu o temporão e entrou o Padilha, trocou o ministério todo. Eu acho que talvez não tem poucos cargos sendo trocados quando troca o ministro. Então vai trocar aí muita gente. Então a gente vai ter algumas semanas aí claudicando ainda, até que o Ministério possa voltar a operar normalmente, entendeu? Infelizmente. Eu vou abrir para Agora, perguntas. só atrasar isso só ia piorar a situação. E talvez a troca acontecer justamente no momento do pico do contágio do coronavírus no Brasil, né? Ou pelo menos nas principais cidades, nas cidades mais populosas, né? Exatamente. Vou abrir para perguntas. A gente tem algumas perguntas que chegaram por chat. Eu vou transmitir para o Daniel, mas alguém gostaria de fazer a pergunta diretamente para ele? Não, então eu vou transmitir a pergunta da Leite Barbosa aqui. Ela pergunta que você falou que o isolamento é inviável a curto prazo, mas como vamos sair dele sem os testes? E qual a previsão de agora, com toda essa mudança de cenário, de termos testes para todos? Eu acho que já tem muito teste na mão dos governadores. Eu não consigo enxergar quem que perguntou. Foi a Leite Barbosa, que ela está aqui do seu lado. Leite, agora eu estou te vendo. Tem muito teste já na mão do Ministério nos depósitos das secretarias estaduais. Então, a gente já distribuiu muito teste aqui para as secretarias estaduais. Então, a nossa capacidade de testagem já é grande hoje, tá? O que precisa é liberar esses testes, entendeu? Para mudar uma regra. O Ministério estava com uma regra muito restritiva, que não fazia sentido, que era fazer teste só de pacientes graves. Essa regra não faz muito sentido, porque se eu tenho um paciente já grave, com sintomas de Covid, eu faço uma tomografia dele, vejo que tem infiltrado em vidro fosco, falo, é Covid. Então, é uma regra que não fazia muito sentido, que a maioria dos países não usa, mas também foi um momento que deu para distribuir testes e para a gente conseguir produzir uma quantidade, comprar e produzir testes numa quantidade suficiente. Muitas cidades já estão disparando essa testagem. Alguns estados têm uma velocidade de distribuição mais rápida que outros. E aí vai da organização de cada estado também, porque o LACEN de todos os estados está capacitado, treinado. A gente na Fiocruz capacitou todo mundo, todos os estados da federação. E também saíram os testes rápidos. Pegar alguns estados já estão testando muito, já colocaram muito teste na rua. Rio e São Paulo estão um pouco mais lentos, devido à capacidade do LACEN mesmo deles, começou a represar muitos testes, principalmente aqui no Rio, mas São Paulo também aconteceu. Então, essa situação ficou um pouco mais dúbia aí dessa coisa do teste, se vai sair ou não, mas agora já não vai mais ser assim, tá? De agora para frente, o número de testes vai aumentar muito, a rede privada também já se organizou, já vai começar a oferecer muito.
Então, a coisa vai normalizar em relação à testagem. Além disso, a nossa capacidade produtiva, tanto da Fiocruz quanto dos outros laboratórios, está aumentando a cada dia. Então, vai aumentar o número de casos e tudo. E daqui a pouco também, a gente vai precisar testar menos, porque a gente vai ter vínculo epidemiológico. Então, se eu tenho na minha casa 3 pessoas que tiveram Covid e eu tenho Covid positivo, não faz sentido eu testar todo mundo, né? Eu já sei que vou... as pessoas até vão querer testar, mas nesse caso não vai fazer muito sentido. Então, logo aí, os estados já vão se organizar para esse número de testes aumentar absurdamente. Assim. Se você pegar, por exemplo, Mesquita, que é uma cidade aqui da Baixada, já está testando todo mundo que tem febre, assim, todos os sintomáticos respiratórios. Daqui a pouco vai acontecer com o estado do Rio todo e com o estado de São Paulo todo. A gente tem mais uma pergunta, que é da Mônica Barciela. Ela relata que ela tem grande... E tem outra coisa, Leite, que vai acontecer também, que já está acontecendo, é o preço dos testes começa a voltar ao normal, um pouco mais próximo do normal, porque era um absurdo, tá? Qual é o próximo do normal, o preço do teste? R$70. E o preço praticado hoje está em quanto, mais ou menos? 130 por aí. Mas, na verdade, R$70 para o privado, tá? Porque no público a gente conseguia fazer R$25. 24, 25. Ok, eu vou transmitir a pergunta da Mônica Barciela. Ela fala que tem grande preocupação com o grupo de risco nas organizações e ela quer saber se pode seguir à risca as doenças que estão listadas no site do Ministério da Saúde, ou, né, complementando a pergunta da Mônica, se tem alguma outra doença que ainda não está listada e que pode ser considerada grupo de risco. Mônica, não sabemos, nem o Ministério sabe. Aquilo ali ainda tem pouca ciência, é o que a gente acredita. Não dá para saber isso exatamente numa doença tão nova assim. Tudo ali é o que a gente inferiu de outras gripes e outras situações parecidas com essa. Se tem alguma outra doença que associada com Covid pode aumentar o risco e causar casos fatais, eu não tenho segurança para te falar se isso é exatamente isso ou não, tá? Aquela lista ali foi toda montada baseado no que a gente viu com outras síndromes gripais e um pouco do que aconteceu na Itália. Nem os casos da China, com associação de comorbidades, eu acho que dá para confiar, entendeu? A gente tem mais uma pergunta da Andrea Luna. Ela pergunta como devem proceder familiares... Agora, quem tem alguma outra doença tem que avaliar, porque, por exemplo, se eu tenho diabetes ou tenho uma intolerância à glicose, isso é algo que, teoricamente, vai fazer muito pouca diferença no meu dia a dia se eu pegar uma gripe. Agora, se eu tenho uma diabetes mais severa, com a glicose toda desregulada e estou com uma imunidade bem baixa, não vai fazer sentido, entendeu? Vai ser muito mais grave nesse paciente diabético. Só para também dizer que não é só a lista ali, tem que ver cada caso, entendeu? Ok, Daniel, vou passar mais uma pergunta, que é da Andréa Luna. Como devem proceder familiares e do paciente internado e recuperado do Covid que volta para casa? André, paciente internado, normalmente, tá? Em 14 dias, esse paciente está liberado. Ele não precisa nem fazer um teste, fazer um PCR e está liberado. Só que o que a gente está vendo? Que pacientes que foram internados, ou principalmente pacientes que foram entubados, eles continuam transmitindo por mais tempo, que pode chegar até 30 dias. Então, merece uma atenção. Merece ver qual foi o dia que os sintomas cessaram, e se eles que esse paciente não teve mais sintomas, e aí se recomenda esperar 7 dias depois do final dos sintomas completamente.
claro, se você tiver um PCR para fazer e ele tiver a sua mão, quando o PCR negativar, vida normal, toca a vida. A gente explicou um pouco do PCR e do sorológico na outra coisa, não precisa mais falar disso, né? Acho que sim, acho que já explicou, né? A não sei que alguém aqui queira uma explicação, mas acho que você explicou bem da outra vez. Chegou mais uma pergunta do Luiz Alexandre. Ontem, né, acho que ontem ou essa semana, o virologista francês Luc Montagnier, ganhador do Nobel, divulgou uma hipótese sobre a origem do Covid-19 ser artificial, ou seja, criado como uma arma biológica. Pelo que você saiba, há algum estudo que baseie essa afirmação? Quem perguntou? O Luiz Alexandre. Luiz, eu não estou conseguindo te achar, desculpa, mas é especulação, não dá para saber, entendeu? A princípio, aí a gente tem um mapeamento aí no mercado de Wuhan bem definido, sabemos quais foram os primeiros casos de transmissão de humano para humano. Só que há, de fato, algumas suspeições em relação às questões das notificações chinesas e do mapeamento epidemiológico da China, assim, contestados por vários países, tá? O Brasil não entrou muito nessa discussão na Organização Mundial de Saúde, mas os americanos, os ingleses, os próprios italianos, assim, todos fizeram acusações pesadas em relação não a ser uma arma biológica, mas uma acusação a eles terem demorado para alertar em relação aos casos e tudo. Eu acho que isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde, se for isso, se não for. O fato é que agora é uma pandemia com muito pouco controle, então a gente não consegue precisar, isso pode ser boato. Não tem evidência científica sólida que diga que é ou que não é, mas eu tenho certeza que nos próximos, num tempo bem curto aí, essa verdade aí vai aparecer, porque está se mapeando muito. Não sei se você chegou a ver um vídeo com algumas análises, depois eu posso até pôr o link para vocês, com algumas análises dia a dia da pandemia na China, e também dia a dia da censura que foi feita pelo governo chinês. Então, alguém chegou a ver esse vídeo ou não? Não. É um vídeo bem importante que conta um pouco essa história dia a dia. Ele fala também da censura do governo chinês. De fato, os chineses utilizam muito o WeChat, que é tipo um WhatsApp que eles têm lá. Vocês devem conhecer, porque no mercado ele também é muito, muito utilizado. E o WeChat estava censurando gripe mais nome de alguns médicos que denunciaram, gripe mais tudo que pudesse associar aí a uma pandemia, a uma epidemia de gripe lá. E a censura foi feita em massa no WeChat por determinação do governo chinês, isso foi verdade. A colocação do governo chinês foi que era para não gerar pânico, mas a gente não sabe ainda, então fica super difícil de falar e de acusar, mas é algo que tem que se investigar, entendeu? Só complementando essa pergunta do Luiz Alexandre, na verdade, assim, o que foi dito é que ele poderia ter carregado artificialmente o material de HIV, enfim, aí contaminar primeiro o sangue, enfim, ter sido um erro no laboratório. Isso tem algum cabimento? Lúcia, eu não consigo ver isso, entendeu? Eu não sei. Não dá para descartar, porque é plausível, isso pode acontecer, mas é muito pouco provável, assim. Até porque da onde começou ali do mercado de Wuhan e tudo, a situação de higiene, de condições de interação também de animais e pessoas, ela é muito tensa ali, e isso a OMS já tinha apontado isso como um problema há muito tempo. Então não dá para saber, e ele não tem muito uma característica. E essas associações laboratoriais e tudo,
se fosse um acidente, alguma coisa, eu não começaria dali, entendeu? Mas eu não tenho subsídio técnico para falar, tá? Acho que a Carla tem uma pergunta. Isso, Daniel, quer fazer uma pergunta. O retroviral testado por laboratório americano seria uma esperança válida de cura em curto prazo? É uma super esperança, sim. Ele tem alguns antirretrovirais sendo testados, tá? E eles são muito promissores, sim. E eu estava com a expectativa de ter algum artigo essa semana já com alguma evidência mais sólida deles. Eles se atrasaram. Eu estou com a esperança na semana que vem de ter uma medicação antiviral muito clara e muito mais objetiva do que a gente tem hoje, tá? Agora, cada vez mais a cloroquina está sendo descartada, entendeu? Então, cada vez mais esse pêndulo está indo, de fato, para algum antiviral já conhecido. Algum antiviral já que, enfim, desses que já se usa para o HIV, por exemplo? Sim. É um pouco diferente do que se usa para o HIV, mas no mesmo estilo, na mesma forma na mesma fisiopatologia, tá? Tá, obrigada, Daniel. Só voltando na questão do isolamento, mais uma perguntinha aqui rápida. E vocês que trabalham no mercado financeiro, vocês vão sentir isso rapidamente aí com a ação dessas farmacêuticas da bolsa aí disparando, entendeu? Elas já dispararam, não tá sei legal. se você já percebeu. Já, a gente até deu no nosso boletim isso hoje com a nota. Uma das farmacêuticas disparando. Estava todo mundo na expectativa, entendeu? Porque a gente sabe que eles estão fazendo uns trials fortes, ensaios clínicos pesados. Então está todo mundo na expectativa, assim, só as revistas também estão todas abertas para eles publicarem. Então, quando eles lançarem os papers já vão entrar aqui, automático, sem perda de tempo. E depois vai ser uma corrida para a produção. Se não for um antiviral com uma base de produção simples, se for um antiviral de base de produção simples, tipo uma ciclovir da vida, tranquilo. Então, todo mundo vai ser produzindo, vai ser super barato e vai ser simples. Mas se for na mesma linha do Tamiflu ali, vai ter uma corrida para essa produção que não vai ser simples também. Aí a Fiocruz já poderia entrar, poderia já começar a quebrar patente, isso? Como é que funciona nesse caso? Tem que fazer um acordo, né? Não pode sair quebrando patente assim. O ideal é que a gente faça um acordo de transferência de tecnologia e a gente paga para eles aí uma parte aí dessa patente, tudo isso é possível. A gente já fez isso outras vezes. Se for uma coisa muito radical, com preço impossível de se pagar, aí a gente pode usar uma cláusula que a gente usou em outros momentos, que é quebrar a patente e sair produzindo aí coisa. Mas é muito pouco provável, porque se for uma farma grande, ela já tem um pouco esse desenho de como transferir a tecnologia e aumentar aí a produção mundial de maneira muito rápida. E até falando de medicamento, né, surgiu uma notícia também essa semana, né, de que o governo brasileiro estaria testando um medicamento secreto contra, né, o coronavírus, né, e que o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, teria anunciado que 94% de eficácia. E aí eles suspenderam a venda da Anitta, né? Exatamente. E aí, qual é a sua opinião e o bastidor desse anúncio? Pegou o Ministério da Saúde de surpresa, foi um choque assim quando a gente viu. Eu fiquei sabendo aí, acho que quase 24 horas depois que eles publicaram aí a proibição da venda da Anitta. Não dá para saber, assim, algum laboratório hiper ultra secreto de uma universidade hiper ultra secreta de um local hiper ultra secreto. Espero que eles consigam aí entregar aí o que eles se prometeram. Coisa. Não, fica difícil, não sei.
Lúcia, não dá para saber, entendeu? Acho que poucos técnicos do Ministério da Saúde vão conseguir saber sobre isso. Agora, eu não vejo os grandes centros de pesquisa clínica que a gente tem, que é o UFRJ, o Hospital das Clínicas de São Paulo, USP, os privados, aí, Einstein, Sírio, Fiocruz, e as principais universidades falando sobre isso aparecendo, entendeu? Mas pode ser que tenha um pequeno laboratório ou alguma coisa aí que identificou algo muito promissor, falou só com o ministro lá e soltou. Mas é estranho, não consigo definir, tá? Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta diretamente? Normalmente... Acho que a Carla ia fazer uma pergunta. Carla, normalmente quando a gente tem isso, alguma coisa desse tipo, o Ministério da Saúde é o primeiro a saber e a gente começa a discutir com todos os centros de pesquisa, porque isso pode ser uma coisa promissora, que foi mais ou menos o que aconteceu com a cloroquina, tá? Quando tem algo que é minimamente promissor numa situação como essa, você espalha para todo mundo testar, a não ser que seja um medicamento que tenha um novo medicamento, que seja de patente e tudo, mas se não, você espalha para todo mundo testar, para as pesquisas irem mais rápido e ser multicêntricos, vários centros fazendo, para tentar chegar no mesmo local. Nesse caso, isso não aconteceu, então fica estranho para a gente vai tateando, mas ninguém sabe ainda de fato o que... Também não sei, isso pode ter acontecido também, ele assumiu lá para o ministério dele isso, por conta da fragilidade do Ministério da Saúde. Não dá para saber isso. A maioria dos técnicos do Ministério não sabem sobre esse assunto, a gente discutiu, fez uma reunião sobre isso, a Fiocruz se colocou para ajudar e se colocou disponível, só que a gente ainda não tem informação. Ok, vamos aguardar. Carla quer fazer mais uma pergunta? Tem uma pergunta que chegou aqui também por chat. Vou fazer só mais uma, Daniela, voltando para a questão do isolamento. Está todo mundo querendo saber, né? Quando é que no eixo Rio-São Paulo esse isolamento vai começar a ser flexibilizado? Você disse aí que o pico deve acontecer entre maio e junho, mas você acha que ainda esse semestre haveria alguma medida para flexibilizar o isolamento? Carla, essa coisa de flexibilizar o isolamento, ela já está acontecendo, né? Se pegar a capital do Rio e a capital de São Paulo, já tem alguns setores da sociedade que já voltaram. Os governos vão ficar cada vez mais covardes em relação à flexibilização do isolamento. E as empresas vão ficar cada vez mais tensas, e os próprios funcionários e o mercado informal, para flexibilizar o isolamento. Vai precisar chegar no meio do caminho disso. A maioria dos governantes não vai ter coragem de falar, olha, vamos fazer isso, vamos liberar isso, ou vamos liberar aquilo. Eles vão, pelo menos é o que eu estou sentindo, tá? Eles vão fingir que não estão vendo, e a sociedade vai começar a se empurrar para voltar a se mexer. É claro que isso vai ter que acontecer de maneira super inteligente, entendeu? Não é... Porque essa coisa do isolamento, se ela tivesse começado com as atividades sociais, as atividades escolares, e depois pegado a área produtiva, a gente ia ter algo mais gradual, fechando mais gradual. A gente fechou muito abrupto em São Paulo. Então, essa abertura, ele não pode ter um relacionamento total, porque isso vai aumentar o número de casos, seria uma sandice, mas também ele não vai conseguir manter fechado durante muito tempo, porque o mercado vai ter problemas e as pessoas vão ter problema ou para terem acesso a alguns produtos ou mesmo elas para subsistirem. Então, vai ficar nesse pêndulo entre o governo fingindo um pouco que não viu, liberando um pouquinho, o mercado apertando um pouquinho. Isso, em abril, vai ser o mês mais tenso, porque é um mês que não está morrendo muita gente, é um mês que o número de casos não é tanto. No mês de maio, essa coisa vai ficar muito tensa, porque as pessoas vão sair do trabalho mesmo, porque muitas delas vão estar doentes,
ou vão ter alguém doente na família. E no mês de junho, essa coisa aí deve chegar no pico, a gente não sabe bem a quando, e provavelmente em algum dia aí do mês de junho a gente vai ter uma baixa, e aí se a gente estiver testando adequadamente, com uma vigilância adequada, a gente vai saber, os sintomáticos respiratórios diminuíram muito, já libera aqui esse setor, já libera esse, já tem tantas pessoas que estão imunes, já libera essa coisa. O que os americanos vão fazer, e que é muito inteligente, eles vão testar as pessoas para trabalhar. E já vão liberando aí com medidas de higiene, com máscara, com outras medidas de controle. Se a gente tiver teste, a gente vai poder fazer isso também, entendeu? Em relação à pergunta complementar à da Carla, a Daniela Mata perguntando se tem chance da gente voltar para uma nova quarentena depois do retorno a uma provável normalidade, com idas e vindas do isolamento, né? E eu até vou complementar a pergunta da Daniela, porque também foi publicado essa semana um estudo, uma pesquisa de Harvard, né, que foi publicado na revista Science, justamente falando, né, que se não forem tomadas as devidas medidas de organização da rede hospitalar, é possível que haja, né, quarentenas intermitentes até 2022, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso, né? Muito pouco provável, impossível. Nunca se viu. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar dengue ou doenças que, teoricamente, seriam mais fáceis disso acontecer. Nunca se viu. Se rapidamente a gente consegue, vai ter muita gente imune e quem vai pegar a doença geralmente é quem mais circula, quem mais está no dia a dia. E essas aquelas bolinhas do Washington Post são muito didáticas assim. Quando você tem muito imune, as bolinhas começam a se bater e você não transmite mais, não tem jeito. Então, a gente vai chegar numa imunidade de grupo muito rápido assim. É uma hipótese, mas isso nunca se viu acontecer assim e é muito pouco provável de acontecer. Até porque também a sociedade não vai admitir muito mais essa questão de isolamento depois. E eu espero e eu acho que a gente, no próximo ciclo vacinal, a gente já deve ter uma vacina do coronavírus incorporadas aí a vacina para gripe. Então, não vejo muito essa hipótese, tá? Ela é muito pouco provável. Aproveitando... Muito pouco provável mesmo, tá? Tá. Até aproveitando o gancho da sua menção direta à dengue, né? A gente, né, viu ciclos epidemiológicos de epidemias da dengue por conta das mudanças dos tipos de vírus, né? Você acredita, um ciclo de tipo 1, um ciclo de tipo 2, depois uma nova epidemia de tipo 3 e 4, né? Você acredita que isso possa acontecer com a mutação do vírus da Covid-19 para ter ciclos, né, de forte epidemia por conta da mutação do vírus, seja no Brasil ou no resto do mundo? Vai acontecer, certamente vai acontecer, como já acontece. Como aconteceu com o H1N1, como aconteceu com a SARS, como aconteceu. É natural, vão aparecendo doenças novas, assim. Mas não vai ser tão rápido e pode levar muitos anos. Não é algo para agora, entendeu? Mas é claro que vai ter vários tipos de coronavírus aí que vão aparecer ao longo da nossa história, como vários tipos de influenza e tudo. Mas isso não é uma preocupação assim para agora, entendeu? Eu acho que não é uma questão que vai trazer transtornos para a sociedade a curto prazo, assim. Eu tenho uma pergunta sobre o sistema de saúde aqui do Rio, para quem mora no Rio. A gente falou disso um pouco na semana passada, mas como é que está o retrato hoje do Rio? Lúcia, hoje o Rio já tem todos os leitos ocupados de CTI. Eu estava até discutindo aí essa semana sobre esses sistemas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Na rede privada e na rede pública já era difícil você conseguir um CTI, mesmo antes da Covid. A rede privada está bem saturada mesmo. Só que está começando alguns fenômenos aí de abrir novos leitos privados. Então, alguns hospitais que só faziam eletivas estão quebrando,
porque não tem plástica, não tem cirurgia eletiva e coisa. Então, eles estão começando a reverter os leitos deles para a Covid. Resta a gente saber se as operadoras de plano de saúde, de fato, vão bancar esse prejuízo, ou se o governo vai ter que ajudar a atenuar esse prejuízo aí e pagar um ticket para a rede privada poder abrir mais leitos e pegar mais gente. Era uma discussão que estava acontecendo no Ministério, o Ministério já paga um valor por leito de CTI oferecido, a gente tinha uma habilitação com valor, mas ele é baixo, então tem uma discussão da gente quadriplicar esse valor que o Ministério paga hoje, para que a gente possa abrir leitos na iniciativa privada e incentivar que eles abram mais leitos aí para equilibrar isso. Não dá para a gente esperar só que o setor público vá contratar gente, fazer leito e a gente não utilizar a iniciativa privada. Então, o NHS ou outros sistemas que são públicos, todos eles fazem isso. A prestadora é privada, né? Então, a gente espera que o Ministério... Aí eu não sei quando o Ministério da Saúde estava com isso bem no forno aí para lançar, para que isso acontecesse. Isso é para fomentar a organização dos planos privados e da saúde suplementar, que eu acho que a maioria das pessoas aqui desse grupo utilizam. Tem também a rede pública, que precisa abrir leitos nos hospitais que já existem. Não faz sentido a gente ter o INTO, lá na região portuária, ali no antigo Jornal do Brasil. É um hospital de 350 leitos, melhor do que qualquer hospital privado que o Rio tem hoje em estrutura física. Tem um parque de imagem maravilhoso, com tomografia, ressonância, para tratar o paciente com Covid, para fazer esses exames. Todos os leitos lá têm estrutura para virar leito de CTI, para entrar monitor, respirador. E a gente montar um hospital de campanha na Barra da Tijuca, no Rio Centro, onde para você tomar um banho, se você estiver internado, é uma engenharia. Onde para você ir ao banheiro, se você estiver internado, é uma engenharia, entendeu? Quem dirá fazer um exame, levar o exame para o laboratório e coisa. Então, agora, aí, nesse remodelamento do Ministério, a gente espera que o novo ministro, aí, por ser carioca também e tudo, possa se colocar e se posicionar na organização da rede aqui no Rio, que está parada. A secretária municipal pegou Covid, e todo o corpo diretor da secretaria, e isso ajudou a paralisar. O estadual também, né? O estadual também pegou. E agora o estadual e o governador também. É uma coisa que pode acontecer, aconteceu em vários países, mas que isso também degringola aí os processos aí de organização do sistema, né? Então, a gente está esperando aqui para ver o que vai acontecer. Tem um hospital grande sendo montado aqui no Leblon, em parceria com a Rede Dó, que ainda não se sabe se ele vai oferecer para o público ou para o privado, tem uma discussão. Tem um hospital que está sendo montado lá no Maracanã, mas que teve um problema de licitação gravíssimo aí com o subsecretário de Estado e teve uma crise, que a gente também não sabe como é que isso vai se desenrolar. O fato é que aqui no Rio as coisas ainda estão meio paradas. E tem uma coisa que é muito grave, que é misturar os pacientes que têm Covid dos pacientes que não têm Covid. Quem é de São Paulo viu aí o que aconteceu com Santa Maggiore. Você pega pacientes que estão com outras doenças e põe um caso com Covid lá dentro. O que acontece? Contamina o hospital inteiro. As pessoas que já têm comorbidades ou que são idosos que estão lá, óbvio que vão a óbito. Então, isso está acontecendo aqui. Todos os hospitais da rede municipal e da rede pública têm pacientes com Covid, misturado com outros pacientes que não têm Covid. Os outros países, a Itália foi quem mais sofreu com isso. Os americanos estão sendo muito taxativos com isso. Os americanos estão sendo psicóticos com isso. Quem atende Covid não vai atender outros pacientes. Quem atende outros pacientes não vai atender Covid. Estão separando aí radicalmente. O Einstein separou um prédio inteiro para Covid e outro não Covid. Porque é muito difícil você isolar.
mesmo em hospital, com todos os EPIs, com altíssima qualidade técnica, com tudo, teve 400 profissionais que precisaram ficar isolados que testaram positivo. Então, essa coisa da separação aqui no Rio e da organização da rede está preocupando muito. E a situação é essa, assim. Muito preocupante mesmo. A Maíra tem uma pergunta, Daniel. Agora, eu não sei nem se é para ficar falando isso nesse grupo aqui, mas também não é para ninguém ficar em pânico e coisa. Mas a situação é essa que a gente tem. Tá? Oi, Daniel. Eu sou a Maíra, sócia da Dante aqui em Brasília. Você disse que acha pouco provável ficar abrindo e fechando, né, em quarentena até 2022. Mas você acha que é provável, poderia haver uma segunda onda, ao menos? Não. Não? Não acho. Descarto totalmente essa história de segunda onda, entendeu? Eu acho que a gente vai ter ondas em momentos diferentes ao longo do país. Mas na mesma cidade, muito pouco provável. Quase que impossível. Nunca aconteceu. Tá, que na medicina, assim, principalmente na epidemiologia, é difícil a gente falar muito pouco provável, mas isso é muito, 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 muito pouco provável, entendeu? Não faz o menor sentido ter uma segunda onda. Nenhuma doença desse tipo nenhuma doença respiratória vai cair para depois subir. Ela sempre vai num crescente, crescente, crescente até despencar. Que bom, notícia boa. E outra pergunta, né? Você acha assim, até que ponto a gente está achatando a curva de fato? Né? Eu acho que a gente não está achatando a curva em nada. Assim. Eu acho que é óbvio que o movimento de isolamento foi importante para a classe média, que ficou em casa, e para as classes mais ricas. Mas para as classes mais pobres na cidade do Rio, que é a grande maioria da população, eu acho que essa estratégia de isolamento vai dar muito pouco resultado para achatar a curva. E aí o nosso secretário de Estado aqui foi para os jornais e falou: a curva está achatando. E aí quando você olhar o que achatou naquele dia a curva, é porque o LACEN estava demorando para dar os resultados dos exames no laboratório. Beleza. Todo mundo, a curva está achatando, mas os epidemiologistas e a gente que está acompanhando o dado falou: não entrou caso nenhum. Podia ter entrado menos casos, mas nenhum. Aí você vê no gráfico, até tinha um gráfico na RJTV maravilhoso. Você viu o gráfico vinha e tinha uma linha retinha assim, mostrando a curva achatando. E aí o Edmilson Ávila chegou para o secretário e perguntou: então, secretário, a curva está achatando, é bom? E ele comprou o enunciado da pergunta e foi lá e, não, a curva está achatando. Só que ele também sabia que não é isso. Tanto que 2 dias depois, essa retinha aqui virou um pico, porque saíram todos os laboratórios, administrativamente deram os resultados todos ao mesmo tempo. E aí, a curva então está mais íngreme, está coisa? Não. Nossa curva está numa distribuição esperada mesmo, e ela é uma curva que é uma foto do passado. Que todo mundo está fazendo uma regra de 3, de quantos casos que a gente teria. Essa regra de 3 irrita muito a gente, tá? Na epidemia. Porque, quantos casos eu teria se... coisa. É claro, ela funciona, é uma regra é só a gente olhar o nosso passado, porque essa foto que a gente tira hoje é uma foto dos casos de 10, de 5, de 6 dias atrás, que é o resultado dos exames. Então, o resultado está levando 6 dias atrás, mas para eu colher o exame, quando eu colho o exame do paciente, ele já teve sintomas. Quando eu começo a ter sintomas, é na média 5,1 dias. Então, se eu peguei Covid hoje, eu posso levar de 3 a 10 dias para manifestar. Antigamente a gente achava que era 14, agora a gente já sabe que é de 3 a 10 dias, com bastante segurança. E a média é 5,1 dias. É o valor médio. Então, a gente sabe que, em média, você levou 5,1 dias. Então, eu levei 5,1 dias para me manifestar. Se eu colhi o meu exame no meu primeiro dia de sintoma, que é muito pouco provável, eu somo mais 5 dias aí
de teste, eu já sei que eu estou 10 dias atrás. Então, estou tirando uma foto de 10 dias atrás, que não é uma foto de hoje. Então, já sei que eu posso multiplicar aí. Se eu estou multiplicando 1,5 aí a cada 2 dias, eu posso multiplicar esse número de casos de maneira bem expressiva aí para a gente ver o número de casos que tem. Então, pensando aí que um paciente com Covid pode transmitir para 9 pessoas aí para cada paciente infectado, a gente vai multiplicando isso, vamos chegar em números bem grandes muito rápido. Então, não acho que a gente está chutando a curva, acho que a gente está conseguindo, sim, proteger uma parte da população com isolamento social, isso é super importante, precisa ser feito. Precisa ser feito de maneira inteligente, principalmente com os eventos sociais, com o que pode ser adiado. Porque tem coisa que pode ser adiado e não vai causar impacto nenhum. Nem impacto agora, nem impacto para o futuro. Tem coisas que eu vou adiar e que eu vou causar impacto para o futuro, para mim mesmo, a curto prazo. Mas a maioria das coisas não. Então, os eventos sociais, festa, receber gente em casa, bar, restaurante, não faz sentido eu insistir em fazer esses eventos agora. Agora, uma atividade econômica, por exemplo, uma produção de alimento, uma produção de determinada coisa que é importante para subsistir, não tem como, né? Então, eu acho que essa coisa da curva, ela vai seguir a história natural da doença, entendeu? Que é como está se desenhando, tá? Eu não acho que a gente vai ter um grande achatamento. Daniel, sem querer irritar o epidemiologista, acho que, aproveitando o gancho da Maíra, mas acho que falar sobre a subnotificação, né? Você falou muito claramente que a gente tem um maior impacto no achatamento da curva por conta do isolamento na classe média, né? E esse impacto, né, até em outras conversas que a gente já teve, também ele acontece também na notificação, porque a classe média ou as classes mais altas acabam tendo mais acesso à testagem. Então, até por conta disso, você consegue ver que você tem maior número de casos em bairros como Barra da Tijuca, Botafogo, né, que são locais onde as pessoas têm mais acesso a exames, né? E aí as classes mais pobres, a gente não tem ideia de quanto, né, seria o número de pessoas infectadas. E aí há alguns especialistas falando que a subnotificação seria de até 5 vezes, outros falam em até 15 vezes, né? Qual é essa média, né, de subnotificação? Se eu tivesse que chutar e falar, eu chutaria 15 vezes, ou 20 vezes, ou até umas 50 vezes, entendeu? Não tem como saber. Assim, é meio que um tiro no escuro, entendeu? Você ficar mapeando um tiro no escuro. Eu tenho feito alguns sentinelas com algumas prefeituras. Então, eu peguei Mesquita, Teresópolis, Maricá e Campo Grande. São as áreas que eu tô mapeando e que eu tenho um polo de atendimento a sintomáticos respiratórios. Lá, eu consigo testar alguns casos para ver se o vírus está circulando ou não, e consigo perceber o aumento de sintomáticos respiratórios. Assim. Mesquita, por exemplo, de cada 10 pessoas que têm sintomas lá e que eles fazem o teste, 9 estão dando positiva para a Covid. Então, eu estou conseguindo mapear que os sintomáticos respiratórios estão aumentando numa velocidade muito grande e exponencialmente. Eu só vou conseguir saber o número de casos exato se eu, primeiro, cumprir uma regra que está escrita no Ministério, que sempre foi feita para a epidemia, que é o vínculo epidemiológico. Então, se eu não tenho teste e aquela pessoa teve contato com alguém que tem Covid e ela tem sintomas de Covid, ela vai ser Covid para mim, eu vou notificar e vou computar aquilo como um caso de Covid, independente de qualquer coisa. Porque a probabilidade de eu acertar é muito grande. No caso de Mesquita, a probabilidade de alguém que tem febre ser Covid é 90%. Então, teoricamente, eu não preciso fazer exame de todo mundo que está com febre lá. Eu estou fazendo porque eu preciso calcular essa probabilidade para o resto. Então, é isso que a gente está... É esse o desenho que a gente está trabalhando, entendeu? Vamos fazer testes para ver os sintomáticos respiratórios e trabalhar com sintomáticos respiratórios.
até o momento que eu possa falar para você, se você tiver febre, tiver tosse seca, tiver uma sensação de anosmia, e que isso agora é um sintoma muito prevalente, a gente sabe que é mesmo, e dor no corpo, uma sensação de cansaço, 90% de chance de você ser Covid aqui no Rio, na classe média. A gente sabe disso já. Então, se você mora na Zona Sul, Sim. ou mora na Barra, Zona então, Sul. ou na Zona Sul ou na Barra, você tem uma probabilidade, se você tiver sintomas, de você ser Covid. Todos os meus pacientes que tiveram isso aqui da classe média, todos eu acertei. Falei, olha, na verdade teve um que eu errei, mas todos eu acertei. Falei, olha, vocês obviamente são Covid ok. Mas mesmo a pessoa muito tendo feito clássico. isolamento, Daniel? Mesmo pessoas que fizeram isolamento? Quase todas têm um vínculo epidemiológico. Sempre eu consegui achar um vínculo epidemiológico de alguma pessoa de contato que já estava doente ou que ficou doente antes dela. É fácil achar esse vínculo numa epidemia, entendeu? Você já conhece, não conhece? Quem falou? Quem perguntou do isolamento agora? É a Maíra. Ô, Maíra, você tem alguém que ficou doente recentemente perto de você? A minha família toda ficou, a gente fez o teste, eu até te contei aqui no meu filho, 409. Verdade. Deu negativo. Foi positivo ou Não. deu negativo? Deu Mas eu negativo, tenho foi alguns isso? amigos que estão com gripe em casa e tal, mas ninguém está fazendo teste. Agora já tem teste, tá? Agora tem teste no mercado aí já fácil de conseguir. Se você tiver gripe nessa situação e tiver dinheiro para pagar, faça o teste. Daniel, tem a pergunta do Reinaldo. Oi, Daniel, tudo bom? Reinaldo aqui Oi, da Reinaldo. de São Paulo. Eu li essa semana que a gente teve 116 pessoas na Coreia, que eu não me engano, que foram testadas, aí supostamente foram curadas e depois elas foram testadas novamente. Ainda não está claro em que circunstâncias isso se deu, mas é fato que parece que ainda existe muito pouca informação sobre o vírus e qual que é a probabilidade dele de ele reinfectar uma pessoa. Mas a minha pergunta ela vai numa linha assim, tendo ideia que a gente tem pouca informação ainda, quando você acha que a gente vai poder ter os grandes eventos, um jogo de futebol, um GP de Fórmula 1, um Lollapalooza, que seja, mesmo projetando talvez para o ano que vem um carnaval, você acha que a gente vai conseguir ver isso ainda esse ano? Reinaldo, eu acho que sim, entendeu? Eu acho que a situação não impossível de se ultrapassar o nosso inverno, entendeu? Possível, 100%. Nossos grandes eventos, jogos de futebol, essas coisas todas, depois do nosso inverno aí, setembro, certamente, isso já não é mais uma questão para a gente de jeito nenhum. Não tem, zero, muito, 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 muito baixa a probabilidade da gente ainda... Reinaldo, perdi você aqui, peraí. Da gente ter problemas com isso. Eu entendi bem o adiamento das Olimpíadas no Japão, porque as Olimpíadas vão ser nos meses quentes lá no Japão. Teoricamente, para os japoneses, isso não seria um problema tão grande, porque eles já iam estar saindo aí do problema da gripe muito mais antes dos outros países do mundo. Mas como é um jogo olímpico, tem gente do mundo inteiro que vai para lá e seria uma desvantagem competitiva com os atletas brasileiros ou com os atletas americanos. E também tem o período de treino que ia comprometer e aí justifica um adiamento. Nos grandes eventos aqui no Brasil e tudo, isso deve se normalizar aí para o final do nosso inverno aí, e a partir de setembro certamente a gente não vai mais ter problemas. E óbvio que no carnaval do ano que vem isso não é nenhuma questão mais. Okay. E essa coisa Reinaldo,
tem uma coisa só que gera uma ponta de insegurança. É uma ponta, tá? De insegurança. A gente até discutiu isso essa semana, foi uma discussão intensa lá com o nosso grupo. O tempo que essa imunidade vai acontecer, se ela acontece igual para todas as pessoas, e principalmente aí como que eu posso explicar isso? É isso. Se ela acontece igual para as outras pessoas, o tempo que ela pode acontecer, mas o número de pessoas que vão ter que se infectar para que a curva de transmissão caia, entendeu? Então, se vai ser 14%, se vai ser 22% de pessoas infectadas da população imunes para que a gente possa voltar a circular normalmente. Não sabemos ainda. Você acredita que esse circular normalmente inclui os idosos também? Eles vão poder... circular normalmente todo mundo. Normal. Uhum. Vida normal. Daniel, aqui é Carla novamente, para a gente finalizar. Reinaldo, tem várias doenças que são ruins para os idosos, entendeu? E o que vai modular se eu vou liberar o meu idoso para sair de casa ou não, vai ser a probabilidade dele pegar essas doenças. Porque senão eu nunca deixaria o idoso sair de casa para não pegar influenza, entendeu? Por exemplo. Ou nunca deixaria o idoso sair de casa para não pegar qualquer outra doença. Essas probabilidades, assim, é um jogo de probabilidade que tem que ser feito para que a gente possa falar, não, olha, há um risco de você sair de casa e pegar coronavírus, mas esse risco é pequeno agora e não convém mais você deixar de fazer as outras coisas para ficar em casa, entendeu? Só que isso vai ficar bem evidente, bem natural para a sociedade, tá? Depois que a onda passar. Entendi. Bom, Daniel, aqui é Carla novamente. Para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria te fazer duas últimas perguntas. A primeira é se é possível afirmar que há pessoas que possuam imunidade natural ao Covid. Essa pergunta se deve ao fato de a gente ver muitos casos de cônjuges ou filhos de contaminados que, enfim, que convivem ali, né, de forma muito próxima, ali, colado nos familiares e não contraem Covid, apesar de não ter, mesmo não estando isolados. Então, quer dizer, seu marido dá positivo e você dá negativo, ou a filha dá positivo, a mãe negativa, enfim, existe uma imunidade natural? Todas as doenças virais é assim. Existe um grupo de pessoas que não vão pegar elas de maneira nenhuma. Todas as doenças virais, pólio, sarampo, HIV, a SIDA, todas as doenças virais são assim. Existe um grupo de pessoas que são naturalmente imunes a ela e não vai pegar de maneira nenhuma. A gente só não sabe aí o que faz isso acontecer. Mas não tem nenhuma doença viral que não seja dessa maneira, tá? E a gente também não sabe qual que é o percentual da população que é naturalmente imune a essa doença. A gente acredita aí que deva ser aí uns 15% da população que não vai pegar Covid de jeito nenhum. Entendi, obrigada. E a segunda pergunta seria se você, de fato, descartaria completamente a possibilidade do Covid envolver contaminação por HIV a partir de uma falha em laboratório em Wuhan. Não haveria, então, qualquer hipótese do Covid ser uma doença de sangue? Do COVID ser uma doença do sangue, não respiratória? Essa hipótese não existe? O Covid é uma doença sistêmica, tá? Ela não é uma doença só respiratória. O vírus está em praticamente todos os órgãos e ataca de maneira muito mais agressiva o pulmão, e é por isso que parece uma doença respiratória, mas ele é uma doença, é uma infecção sistêmica que ataca aí todo o corpo. Então isso a gente já sabe disso. Se ele foi feito em laboratório ou não, nesse momento não dá para saber. Parece pouco provável, mas não dá para saber. Por que eu tenho dificuldade de pegar e cravar, falar não foi?
porque a história inicial está um pouco confusa e tem um monte de países contestando. Então, eu fico na dúvida. Assim. H1N1, por exemplo, você já crava, fala, não foi uma gripe suína e tal. Então, a gente tem que esperar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. E eu não quero falar hoje que não foi, e amanhã, depois vocês descobrem que foi, e vocês falam, tá vendo? O Daniel falou que gravou com a gente, que não era, e é. Então, agora é pouco provável. Assim, só complementando isso nesse raciocínio, imagino que todo mundo esteja olhando as semelhanças e as dissemelhanças em relação aos outros SARS, né? Isso dá alguma pista? É muito semelhante, né, às outras SARS. Isso não seria, obviamente, então não foi, então foi de fato, veio de algum animal? Isso não ajuda a responder, negar que seja algum? Ajuda muito a negar. Mas sempre há uma pontinha de desconfiança, né? Tá, mas é muito semelhante, não tem nada que seja assim, intrigante. Isso aí é uma coisa, é muito semelhante. Tá. É muito semelhante. Daniel, e a questão do HIV, você descarta da relação com HIV? Como assim? Essa hipótese de ter havido dessa possibilidade do Covid envolver contaminação por HIV, nessa possível falha em laboratório, você acha que pode ter uma relação, que isso em algum momento poderia fazer sentido, ou é muito cedo para a gente ter uma conclusão a respeito disso? Eu não sou o melhor especialista para isso, porque teria que ver essa decodificação genética e com virologista e tudo. Eu posso me informar e tentar trazer isso para vocês. Mas eu também não vi ninguém, nenhum artigo científico aí mais pesado circulando sobre isso, assim. E se tivesse, provavelmente quem codificou aí, fez os códigos genéticos do vírus aí, quem decodificou ia apontar, ia falar, olha, tem essa ramificação que parece, que não parece. Não vi isso, Carla. Tá, legal. Obrigada. Acho que a gente pode concluir, né? Alguém tem mais alguma pergunta para a gente liberar o Daniel? Acho que não. É isso, Daniel. Alguém? Tá bom. Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua transparência, por vir aqui esclarecer tantas das nossas dúvidas, porque acho que das 2 semanas para trás a gente tinha um cenário um pouco, né, mais nebuloso. Acho que vai passar do tempo, a gente vai recebendo mais informação e montando as caixinhas dessa doença, mas eu acho que ainda teremos muitas dúvidas, né? Ô, Naila, mas eu acho que agora tem uma coisa que é super importante, que a gente já ir se organizando para ver como é que a gente vai fazer um plano de retomada no nosso dia a dia, entendeu? Tanto na nossa empresa, quanto no nosso dia a dia da nossa casa, nas coisas. Vai precisar já ir se planejando como é que você vai desenhar isso. Então, como é que eu vou desenhar medidas de higiene na minha empresa, com álcool gel, com máscara. Isso vai ser uma nova etapa que vai começar a acontecer. Então, acho que vale a pena todo mundo ficar ligado nessa coisa, porque agora a nova etapa do isolamento social vai ser a gente fazer o isolamento social das atividades que a gente não precisa se expor desnecessariamente, que a gente possa ir mantendo alguma atividade produtiva e coisas que são necessárias, utilizando medidas de higiene bem organizadas, tá? Vai Daniel, ser uma nova fase que vai abrir. Posso só fazer mais uma pergunta? Você ainda acha que as escolas voltam mesmo em julho? Eu acho muito provável, assim. Acho que as escolas voltam em julho, muito, muito, muito provável. Como epidemiologista, você Se não recomenda... voltarem em julho, no início, voltam no meio, tá? Mas eu acho que voltam.
Só complementando para a gente finalizar, aproveitando o gancho do que você falou, né? Acho que até para nós mesmos da Dante temos o interesse de entender, né? Você como especialista, você acha que a volta, a retomada das empresas deveria ser por fases, né? Ou por grupos de pessoas, ou naturalmente com a liberação, seja do governo, da própria sociedade impondo isso, deveria ser de todo mundo, só de quem se testou? Os governos vão ficar muito covardes agora, tá? Porque eles saíram muito na frente de um lado e muito para trás do outro. Eles polarizaram demais. Então, o que eu estou sentindo dos movimentos do governo é muita covardia aí de tomar atitudes para um lado ou para o outro. Eu acho que as próprias empresas é que vão ter que se organizar aí seus timings de retomada. Se eu tenho uma empresa que aglomera muita gente, que fica com o refeitório lotado, que tem uma atividade produtiva muito intensa, eu vou ter que pensar em estratégias para essa situação, que vai envolver teste, que vai envolver máscara, que vai envolver álcool. Se eu tenho uma empresa onde as pessoas conseguem ficar isoladas, têm postos de trabalho separados e utilizam muito maquinário e tudo, e não ficam dividindo e podem se alternar em turnos diferentes, vai ser muito mais fácil de fazer essa volta e essa organização. Então, eu acho que cada empresa vai conseguir ver seu timing aí e essa coisa no seu ponto de retomada, tá? Mas já pode ir se planejando, porque isso vai começar a acontecer. Tá ok. Muitos estados já está acontecendo francamente, tá? Sim. Isso já está a todo vapor. Eu acho que uma próxima fase aí da Dante vai ser poderia ser tentar ajudar especificamente cada empresa a se organizar para reduzir os seus riscos ali. Como faz com tudo, tá? Na segurança do trabalho. Tá ok, Daniel. Obrigada mais Então, uma tá vez. bom, né? Boa noite, bom fim de semana para todos. Gente, Sejam boa noite. seguros. Obrigada, Super obrigado. Daniel. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Daniel. Boa Beijo, noite. beijo. Tchau, tchau.